Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. O vídeo de hoje ele vai ser um grande apanhado especial de todos os mangás que eu tenho aqui na minha estante do Jiu-Jitsu. Se você não conhece o Jiu-Jitsu, aproveita esse vídeo para saber tudo que já foi lançado desse mangaka que é tão importante no Japão, já ganhou vários prêmios aí ao redor do mundo e tem praticamente toda a sua obra publicada aqui no Brasil e por diversas editoras. Mas antes de falar e mostrar todos esses mangás, eu gostaria de deixar alguns recados. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Talvez você não conheça o Jiu-Jitsu, mas o que eu acho pouco provável, mas ele é um dos mangakas aí mais importantes da atualidade. Tem aí sua obra explorada e publicada por diversas editoras brasileiras, tendo aí a Pipoca Nanquim como uma das suas principais casas, mas o Jiu-Jitsu tem mangás publicados pela editora Devi, pela editora Conrad, pela editora JBC, então tem mangás espalhados aí por várias editoras, ainda que o maior catálogo dele esteja na Pipoca Nanquim. O Jiu-Jitsu ele é um mangaka que basicamente ele escreve histórias de terror. Então ele tem um traço muito específico e uma assinatura também muito específica de como as suas histórias vão sendo desenvolvidas. Então, ainda que para um leitor que seja acostumado com histórias de horror, né, de terror, ver isso de certa forma adaptada ali na arte pode causar certo incômodo. Então, algumas das histórias dele têm assim desfechos que chegam a ser bizarros, né? Tem personagens estranhíssimos, mas é simplesmente um dos autores aí de terror mais premiados da atualidade e que tem uma história de início nessa jornada aí como mangaka de terror muito interessante. O primeiro lançamento do Jiu-Jitsu aqui no Brasil foi com o mangá Uzumaki, que foi lançado em 3 volumes pela editora Conrad no ano de 2006. Esse teria sido o nosso primeiro contato com a obra do Jiu-Jitsu, mas que passou aí por uma espécie de pausa até 2017, quando a editora Darkside passa também a lançar algumas de suas obras, e aí eu vou percorrer aqui, porque eu tenho todas as obras dele que foi publicada, então eu vou tentando fazer aí, principalmente separando por anos, e também é importante falar que o Uzumaki posteriormente seria relançado pela editora Devi alguns anos depois. Apesar de gostar muito da obra do Jiu-Jitsu, eu não tenho aqui a primeira edição de Uzumaki que foi lançado no mercado brasileiro, mas saiba que, conforme eu disse anteriormente, ela foi lançada em 3 volumes e digamos que a estreia do Jiu-Jitsu aqui se deu através da editora Conrad. Em 2017 chegou aqui no Brasil pela editora Darkside essa coletânea que se chama Fragmentos do Horror. Então, a gente sabe que coletânea é uma porta de entrada bem interessante para um autor, principalmente um autor como Jiu-Jitsu, que tem diversas obras e que o catálogo dele até aquela época não era tão explorado pelas editoras. Aqui nós teríamos um primeiro contato bem interessante para quem não teve a oportunidade de ler o Uzumaki lançado pela Conrad. Eu acho que aqui representa muito bem a potencialidade do que o Jiu-Jitsu entrega como hoje considerado aí um mestre do terror e um dos autores mais influentes de mangás de terror da atualidade. E em 2018, a editora Devir lança essa edição de Uzumaki. Não é exatamente a minha edição lá do ano de 2018, mas se eu não me engano, essa aqui foi a terceira edição que eles lançaram em 2024. Então foi quando eu pude adquirir o Uzumaki, que é, sem dúvidas, a obra mais famosa do Jiu-Jitsu, muito premiada e que diversos fãs acabam colocando essa aqui como
os mangás dele que você precisa conhecer, mas eu particularmente ainda não li Uzumaki, tenho muita expectativa aqui nessa leitura. Seguindo para o ano de 2021, foram lançados 5 mangás, se a minha conta não estiver errada, mas e aí marca a entrada da editora Pipoca Nanquim para as publicações do Jiu-Jitsu no Brasil, que vocês vão ver ao longo do vídeo. A maioria dessas publicações aconteceram por eles. Então chegou em 2021 o primeiro e segundo volume de Tomie. Eu acho não, tenho certeza que essa aqui é uma das principais obras do Jiu-Jitsu, ao lado de Uzumaki. É o tipo de história que acaba sendo indicada para você conhecer, e aqui nós temos talvez a principal personagem feminina do Jiu-Jitsu. Pela editora Devir, nós tivemos o lançamento de Gyo, que é aí o mangá. Tomie eu já li, é excelente. Gyo também eu já li. É uma história bem perturbadora aí, com peixes, então dá uma dimensão aí que o Jiu-Jitsu, ele também consegue ser bem estranho com histórias de animais. Seguindo para uma adaptação de Frankenstein, que foi lançado pela editora Pipoca Nanquim também, nessa edição, também é um quadrinho muito premiado do Jiu-Jitsu, e que eu também já li, e por fim, a Sala de Aula que Derreteu, que esse mangá aqui um pouco mais fino do Jiu-Jitsu, que também foi lançado pela editora Pipoca Nanquim. Eu acho que aqui nós temos uma das histórias que talvez não seja a mais reconhecível, que traga a assinatura do Jiu-Jitsu, mas é um bom mangá. No ano de 2022, nós temos alguns lançamentos bem interessantes aqui, 3 coletâneas do Jiu-Jitsu, e publicado por editoras diferentes. A primeira delas é Calafrios, seleção de contos favoritos do autor. Talvez para você que esteja conhecendo o Jiu-Jitsu, você leu ali os fragmentos do horror, então é muito interessante talvez que você comece por essa coletânea para você ter uma dimensão do que o Jiu-Jitsu escreve. Seguindo por um novo lançamento da editora Darkside, que é Contos de Horror da Mimi. Eu li esse mangá, não acho que seja uma coletânea assim tão boa quanto, por exemplo, Fragmentos do Horror ou outras que o Jiu-Jitsu tenha publicado aqui no Brasil. Seguindo para a terceira, esse aqui também é um quadrinho bem premiado, dessa vez foi lançado pela editora Devir, que é Vênus Invisível, coleção de histórias curtas do Jiu-Jitsu, obviamente. Então também é uma coletânea bem interessante para quem quer conhecer assim de forma bem ampla as obras dele. A editora Pipoca Nanquim lançou As Egocêntricas Maldições de Soulwitch, que inclusive acho que eles falaram recentemente que vão reimprimir esse volume que já está esgotado. Então esse é um personagem bem conhecido do Jiu-Jitsu. Se você já assistiu o anime que tem na Crunchyroll do Jiu-Jitsu, esse personagem aqui aparece e ele é bem importante pro anime. Seguindo para Censor, que é também um quadrinho, um mangá, né, bem curto aí do Jiu-Jitsu, que tem uma premissa muito interessante. Eu li e gostei bastante. Então, se você busca uma história mais curta do Jiu-Jitsu, talvez uma história fechada, né, talvez Censor seja para você. E eu acredito que um dos melhores quadrinhos, um dos melhores mangás do Jiu-Jitsu é Diário dos Gatos, Won e Mu, que foi lançado pela editora JBC. Então, esse aqui não é bem uma história de terror com a mesma pegada que o Jiu-Jitsu traz, mas aqui os protagonistas são os gatos de estimação dele. Então, assim, é bem interessante para quem gosta de gato. E uma leve pitadinha de terror, esse aqui é muito interessante, muito engraçado. 2023 é marcado assim como o auge de publicações do Jiu-Jitsu aqui no Brasil, então nós tivemos bastante coisa publicada, em decorrência principalmente
pela vinda, né, do que aconteceria aí do Jiu-Jitsu durante a CCXP, mas muita coisa foi lançada, principalmente pela editora Pipoca Nanquim, que lançou uma espécie de coleção do autor, que viria aí com cards comemorativos, então cada volume veio com 4 cards e o último viria com cards, com a caixinha, né, o deck, então é bem interessante, eu não vou mostrar aqui porque está muito bem guardado, mas falando sobre os mangás, em 2023 nós tivemos o lançamento de Desmorphos, que também é uma coletânea de seleção aí das melhores histórias do Jiu-Jitsu, então para quem deseja começar a entender ou ler para ver se é o tipo de história que combina com você, eu acredito que aqui é mais uma opção, então eu acredito que começar pelas coletâneas do Jiu-Jitsu é bem interessante. Contos Esmagadores, publicado pela editora Pipoca Nanquim, seria aí a abertura da coleção que eles lançariam durante todo o ano. Nós temos também Mortos de Amor, que foi publicado pela Pipoca Nanquim, seguido por Morada do Desertor, também pela Pipoca Nanquim, seguindo o padrão da editora. O Encanamento Kijene, que é uma história assim, bem terror, obviamente, mas tem umas coisas aqui que às vezes fica com vontade de rir, de tão sinistro que é, mas é uma história bem pesada. O Beco também é outro mangá do Jiu-Jitsu que eu acho bem pesado, mas a gente está falando de um mangá de terror. Cidade das Lápides é um mangá que eu também já li e gostei bastante, do Jiu-Jitsu, né? Obviamente. As Esculturas Sem Cabeças, eu ainda não li esse mangá. E aí, digamos que uma retomada da editora Conrad com lançamentos que tivessem assinatura do Jiu-Jitsu, que é Nas Montanhas do Terror. Aqui nós temos uma adaptação, né, que conta com o roteiro de um mangaka, mas aqui o Jiu-Jitsu ele escreve apenas uma história que faz parte desse mangá, então seria aí, depois de 2006, uma retomada, entre aspas, da Conrad em relação ao Jiu-Jitsu. Aí a Pipoca Nanquim lança Zona Fantasma, se eu não me engano, não é esse que encerra a coleção deles de várias publicações do Jiu-Jitsu ao longo de 2023. O mangá é Black Paradox, que eu acho que na minha opinião, seria a história que o Jiu-Jitsu perde a mão, porque eu acredito que o tema que ele trate aqui, as resoluções não me parecem pertinentes mesmo para uma história de terror. Acho que é o mangá dele que eu menos gosto. E a adaptação dele para essa obra do Osamu Dazai, que foi publicado pela editora JBC. É um mangá bem grande e que chegou para uma outra editora que não tivesse sido as que já estavam publicando, como por exemplo Pipoca Nanquim e Devir. E aí, durante a CCXP de 2023, eles lançaram o artbook do Jiu-Jitsu, que eu vou mostrar no final junto com a biografia dele. E aí, em 2024, nós tivemos poucos lançamentos de Jiu-Jitsu, né, dado a quantidade que aconteceu em 2023, então é totalmente compreensível. E aí, nós temos Angústia, que foi publicado pela editora JBC e que conta com arte do Jiu-Jitsu. E aí, a editora Devir lançou o Remina, que é Planeta Demoníaco, que também é assinado pelo Jiu-Jitsu. E aí, pelo menos, os mangás inéditos dele, hoje em dia, faltam pouquíssimas coisas para serem publicadas aqui no Brasil. E agora, por fim, não seguindo a ordem cronológica de lançamentos, porque esse artbook que eu vou mostrar aqui, que ele conta com 2 versões, eu só tenho a versão da CCXP, que é a capa dourada, que inclusive eu nem abri até o momento,
mas a arte perturbadora de Junji Ito. Então esse aqui foi um lançamento exclusivo da CCXP. E aí tem a capa dourada, que é da CCXP, e a capa prateada, que é normal, que é vendida no site da Pipoca Nanquim, e eu acredito que da Amazon também. E aí em 2024, ali mais no finalzinho, eles lançaram a biografia que o Junji Ito escreveu, se eu não me engano, quando ele completou 35 anos de carreira, que é Buracos da Estranheza, segue o mesmo padrão de obra que era publicada pela editora Pipoca Nanquim. Então ele tem um projeto gráfico que lembra, né, as publicações. Então algo que, se você já leu os mangás do Junji Ito, não estranhe. Isso aqui, quando eu peguei, é uma espécie de livro, né, mas tem muitos extras, muitas anotações, e aí assim lembra muito um mangá, esse livro. Eu contei aqui rapidamente, então eu tenho 28 obras do Junji Ito aqui na minha estante, a maioria delas já lidas, então o Junji Ito aí é bem consolidado como um dos meus autores de terror, principalmente de mangá preferidos. Eu acho que ele consegue fazer assim, um excelente trabalho, que vai muito além de te dar um susto, de causar aquela sensação estranha de quando você está lendo, aquela sensação de horror em relação à história. Então, se você não conhece o Jiu-Jitsu, eu realmente recomendo que você tente ler alguma coisa dele, comece pelas obras mais conhecidas ou pelas coletâneas, porque daí tem um mix de histórias que talvez você se identifique com alguma para você correr atrás de obras como Uzumaki, Tomie, Gyo, então muita coisa interessante dele que tem disponível no catálogo das editoras atualmente. Bom, finalizando o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo um pouco diferente do que sai aqui no Recomendo Ler, mostrando uma parte da minha coleção de mangás. Só gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e vai fazer com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Se você já leu alguma obra do Junji Ito, deixe aí nos comentários qual é a sua preferida, qual você menos gosta, qual você recomenda que as pessoas iniciem essa jornada aí para desbravar a obra desse mangaka. Lembrando que tem vídeo aqui no Recomendo Ler toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final e até o próximo.